Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez à organização do evento pelo convite e ao SEAD por proporcionar um evento que discuta comunicação social institucional, que é algo que é muito importante. Hoje eu falo aqui representando a Superintendente de Comunicação Social da UF, professora Samantha Castelo Branco, que infelizmente não pôde estar presente por motivo de saúde. E falar da superintendência é algo que é muito caro a mim, porque é um processo que eu tenho particularmente participado desde a criação desse setor aqui na universidade. Então, desde 2013, quando foi criado esse setor, e aí a Dani falou há pouco, que somos poucos, éramos bem menos, né? Porque sequer jornalista havia na universidade, jornalista concursado, né? Então, era uma equipe bem reduzida e que assumiu um desafio muito grande, que é fazer comunicação social para uma instituição, naquela época, com mais de 40 anos e com a dimensão que tem a Universidade Federal do Piauí. Né? E falar, e por que uma superintendência? Né? Qual a finalidade dessa superintendência? É, não é algo que foi criado aqui, né? É um modelo de gestão de política de comunicação que várias instituições já vinham adotando há bastante tempo. Né? Naquele período, ainda algumas ainda estavam fazendo esse processo de transição e a Superintendência de Comunicação da UFP veio para integrar e agregar os vários setores que já faziam comunicação de forma pulverizada e que estavam vinculados à administração superior. Então, nós já tínhamos aí uma gráfica universitária desde os anos 70, atendendo a produção da universidade, fazendo as provas de vestibulares, concursos, todo o material de papelaria, uma editora na universidade que produzia os mais variados tipos de produtos editoriais e com um volume bem grande, inclusive se destacando no estado como uma das principais editoras. Nós tínhamos uma rádio recém-criada na universidade que precisava de uma condução, que precisava dialogar e tinha as suas próprias demandas e a própria assessoria de comunicação, como já falei, sem nenhum jornalista. Então, a superintendência foi criada, como eu falei, de modo subordinado à administração superior, prestando assessoria em matéria de comunicação social e com ascendência nessas unidades. A Coordenadoria de Comunicação Social, Cordicom, nós já conhecemos daqui a pouco a Daniele, que está na coordenação, a editora universitária da UFP, do UFP, a gráfica universitária da UFP, Grafufp, e a rádio FM universitária 96,7. Né? Então, além disso, alguns outros setores de assessoramento direto, na produção de artes, de criação, no setor administrativo e uma secretaria. Naquele tempo, naquele momento, a gente ainda não tinha uma equipe muito grande para fazer esses papéis. Então, e eu estive nesse processo ainda como servidor terceirizado, colaborador terceirizado. Então, acompanhei um pouco desse processo em 2015, depois de um concurso público, assumi como desenhista de artes gráficas, junto com outros colegas que compõem agora a superintendência. E a superintendência de comunicação, ela se encontra aqui no prédio, aqui em Teresina, no campus Ministro Petrônio Portela, no bloco SG7, mesmo prédio que tem prefeitura universitária e a pró-reitoria de administração. Isso aqui é o nosso organograma, nossa estrutura, né? A superintendência ali composta pela professora Samantha, temos um setor administrativo, uma secretaria, o setor de criação e artes e uma web TV. Vocês acompanham esse evento híbrido por meio das nossas redes sociais e por meio da UFP TV, né, que é um dos nossos canais vinculados. Foi uma iniciativa ainda de modo experimental e que hoje em dia se mostra fundamental, principalmente nesse período de pandemia. Nós não conseguiríamos fazer tantas lives e tantas produções se não fosse por essa estrutura ainda inadequada, vamos dizer assim, porque a gente ainda precisa de estrutura, de pessoal e etc., mas que tenta atender sempre da melhor maneira possível. Inclusive, nesse momento, temos em média 90 pessoas nos acompanhando pela UFP TV, né? Então, cumprimento quem está nos acompanhando dos polos, que está nos acompanhando de casa. Como eu falei, a superintendência, nesse primeiro momento de sua criação, ela veio superintender, ela foi criada
nesse momento para acompanhar as atividades dessas estruturas que já existiam. Então, a Cordicom, a Rádio FM Universitária, a Gráfica da Universidade e a EDUF. E dentro da EDUF há também a Livraria Monsenhor Melo. Aqui é a nossa equipe dos gestores, a professora Samanta é a superintendente de comunicação, Daniele Maciel, assessora de comunicação. Na direção da editora universitária temos o professor Kleber de Deus, na direção da gráfica universitária o professor Gerson e na direção da FM o professor Silvio. Aqui algumas competências de modo geral, mas eu não vou me detalhar. A superintendência ela tem esse papel de pensar, planejar e executar uma política de comunicação institucional. Isso já se mostra muito plural. Os meninos que estiveram aqui antes falando já colocaram várias minúcias do trabalho específico, por exemplo, de uma assessoria e de uma coordenação de comunicação. Imagine, então, pensar uma comunicação plural para uma universidade, para uma instituição. Já faz parte das diretrizes das instituições as ações de comunicação, em ensino, pesquisa e extensão. Então, se você pega o planejamento, o desenvolvimento institucional, o PDI das instituições, sempre você vai ver lá uma ação de comunicação que ela vai ser útil para efetivar determinada finalidade. Então, a gente precisa sempre de um setor de comunicação que não é aquela comunicação da tecnologia, da informação e comunicação. Pode parecer óbvio, falando aqui para comunicadores e depois de falas como essa, mas ainda tem gente que confunde a comunicação social institucional com a tecnologia da comunicação. A gente não fala de ferramentas, né? Mas a gente fala das várias estratégias, das políticas que configuram essa necessidade que a instituição tem de se manter, de conversar com a sociedade, de manter uma boa imagem institucional e atender às várias demandas que essa instituição, como a Universidade Federal do Piauí, com mais de 50 anos, tem dentro da sociedade piauiense. Então, a gente tem, sobre a gestão da superintendência, alguns veículos. Como já foi falado, o site da universidade, uf.edu.br, as redes sociais oficiais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, a própria UFTV. E aí, voltando ao ponto da Cordicom, só para apresentar alguns números, a Dani já falou que temos só no Instagram mais ou menos 112 mil seguidores no Instagram. É a nossa rede com maior número. É um número bem além da nossa da própria comunidade universitária. Então, a sociedade e outras instituições e outros entes estão acompanhando diretamente a nossa produção. Só em 2022, pegando dados do relatório, a Cordicom produziu mais de 3.200 publicações, né, entre publicações de notícias e publicações de editais. Isso gerou mais ou menos 9 milhões de visualizações no nosso portal, né, por mais de 1 milhão de acessos, então, de usuários. Então, isso já coloca um pouco da responsabilidade desse trabalho, né, nos vários pontos que já foram colocados aqui, né, e da dinâmica que esse trabalho exige, né, que nós tenhamos um cuidado cada vez maior. Pode voltar, por favor? Temos, então, nesse processo, a Web TV, né, o setor de produção de vídeos, que também realiza lives. No ano passado, foram mais de 120 lives, com mais de 60 mil visualizações, além da produção de outros vídeos institucionais, a cobertura de eventos também com a produção de vídeos para as redes sociais, fazemos a redação e as coberturas jornalísticas, e os nossos setores também, eu vou falar de modo mais detalhado, tem outros produtos e outros serviços que são disponibilizados. Cordicom, acho que a Dani já falou, também já apontei algumas coisas, a gente pode seguir. Aqui o site, o nosso portal, que vocês conhecem, certamente todos aqui já acessaram várias vezes o portal da UFP para saber das suas notícias, para se informar do que acontece na universidade. O site é esse, ufp.br, e as solicitações podem ser feitas pelo e-mail comunicação@ufpi.edu.br ou por meio do telefone, que é 86-3215-5525. Aqui um print de algumas das nossas redes sociais, o Instagram da universidade, 112 mil seguidores, quase 15 mil publicações,
né? Muita produção aí nos últimos anos. Nós já tivemos, falando de redes sociais, em 2013, nós não tínhamos um serviço de redes sociais, até porque as redes sociais não existiam ou não tinham essa dinâmica. Mas a gente já começou com o Facebook naquele momento e com o Twitter. O Twitter existe desde 2009, se eu não me engano, o perfil, a conta da universidade. E aí era um desafio, sendo muito poucos, tentar entender essas redes e tentar entender quais eram os perfis e como é que a gente poderia trabalhar. O Facebook, por exemplo, era praticamente uma ouvidoria naquele período. Então, a gente atendia muitas demandas dos alunos da universidade querendo saber sobre o SISU, sobre matrícula, sobre serviços da universidade, como é que isso acontece, e a gente sentava ali e tentava entender. Por volta de 2014, o Instagram surge, e aí a gente também vai, né, vai participar dessa nova rede, vai integrar ao nosso catálogo de serviços, mesmo não criando uma equipe maior, nenhum setor específico para isso, e aos poucos a gente vai aprendendo e atendendo da melhor forma possível a comunidade universitária, inclusive chegando a ser, em determinado ano, não lembro exatamente quando, uma das principais ou uma das redes sociais de instituições superiores com maior número de seguidores, né? Então, nós chegamos a alcançar em determinado momento esse número que foi, para nós, muito importante e significativo, considerando o trabalho que a gente vem realizando. Então, siga-nos aí nas redes sociais, @UFP, no Instagram. O LinkedIn é uma rede nova, nem todo mundo segue. A gente ainda está aprendendo também a trabalhar com ela, uma rede mais profissional, mas é importante também. Temos aí o UFP Oficial no Twitter e no Facebook, e o canal UFP TV no YouTube. Passando, então, para a nossa editora universitária da UFP, EdUFP. Certamente todos aqui também já tiveram contato com alguma obra da editora, algum livro que foi publicado, seja em meio impresso ou em meio digital. E aqui a fachada da nossa livraria, que funciona aqui no Espaço Rosa dos Ventos, em Teresina, ali perto da Biblioteca Universitária, do Cine Teatro da UFP. A editora fica logo aqui do lado, nesse corredor da livraria. E o que a editora faz e qual é a política editorial que ela gesta aqui na universidade? Basicamente, a produção intelectual, a produção dos nossos programas de pós-graduação, dos nossos docentes, servidores, alunos, que são resultantes de teses de doutorado, dissertações de mestrado. E aí vale aqui uma observação. Não é a publicação da tese, não é a publicação da dissertação como ela está, porque, de fato, ela já está publicada e é de acesso público. Se você acessar, por exemplo, a página do programa de pós-graduação, o repositório institucional, você vai ter acesso à tese. Então, você vai ter aqui livros resultantes, uma discussão, um novo produto, um novo artefato, como a gente diz, que é resultante daquela discussão, né? E aí ganha um registro ISBN e é publicado e é difundido pela editora. Livros didáticos também, algumas coleções temáticas, como a coleção nordestina, cadernos temáticos e outros. Isso como publicações. Além disso, alguns serviços, como fornecimento de SSN e SBN, que são os registros das obras. Então, se você tem uma publicação, eu quero que seja publicado em formato digital, como é que eu faço? Solicito, por meio de processo eletrônico, à Superintendência de Comunicação Social, a publicação do livro, que já deve estar diagramado, já deve estar revisado. Por quê? Infelizmente, a gente ainda não tem uma estrutura de diagramadores. Então, é necessário que haja submissão de material já adequado, e aí a editora vai colocar o seu selo, que é muito importante, para quem é pesquisador sabe que isso é fundamental, a gente precisa estar sempre produzindo critério de avaliação dos programas de pós-graduação e critério de avaliação pessoal. Então, a universidade fornece, dá apoio por meio dessas publicações, né? E, além das produções, como eu já falei, impressas, né, ao longo do tempo, é uma característica mais recente os e-books, os livros digitais, que também pontuam, que também têm a mesma característica de pontuar, e que a universidade disponibiliza na página da EDUF vários e-books que receberam esse selo da editora. E aqui o conselho editorial, né, que hoje tem essa composição: professor Kleber de Deus, presidente, Kleber Ranieri Ribas de Almeida, Gustavo Said, Nelson Juliano, Nelson Neri Costa, Viriato Campelo e Wilson Serai.
Aqui a página da editora, que eu convido todos a conhecer. Antes de fazer uma publicação, a gente colocou aqui várias informações que falam sobre a política editorial, se minha obra cabe ou não dentro dessa política que a editora adota, como é que eu vou publicar, quais são os passos. Eu já falei aqui, o material tem que estar diagramado, ele tem que estar normatizado. O que é isso? Então, aqui na página da editora, que é ufp.br/editora, ufp.br/editora, você tem todas essas informações. Inclusive aqui o link para e-book. Então, acessando lá, você vai ver vários e-books que foram publicados pela universidade. Vamos, então, à gráfica da UFP, que era para ser um vídeo, infelizmente não dá para tocar, mas aqui é o fluxo das máquinas funcionando lá na nossa gráfica. E aqui é a capa de um bloquinho modelo institucional que a gente rodou. A gráfica, ela produz, para quem não conhece, a gente tem uma gráfica desde os anos 70, né, como eu já falei. Então, é um setor que acompanha a própria história da universidade, que tem um pessoal muito dedicado. Eu já tive o prazer de trabalhar na gráfica por 3 anos e foi uma alegria muito grande, né? E a gente vem tentando adequar a gráfica e acompanhar o desenvolvimento e adequar a gráfica às novas necessidades de impressos e produtos gráficos. Hoje a gente, por exemplo, não tem uma demanda tão grande de capas de processo, de produtos de papelaria, de formulários, etc. Mas outros produtos ainda continuam sendo necessários, que sejam impressos, materiais publicitários, materiais de informação, de informativos, aliás, o próprio material editorial da universidade, né? Trouxe aqui um dos últimos livros que foram produzidos na gráfica da universidade, que é Da Serra da Ibiapaba ao Campus Aininga, um livro do Luiz Belo. É o livro que fala um pouco da história da própria universidade ao longo dos seus 50 anos e que representa um pouco dessa produção, né? Que ainda, a gente sabe que o mercado editorial ainda é bastante aquecido, que ainda há uma cultura muito grande dessa opção pela leitura do livro impresso, esse ato de folhear, e a gente tem essa possibilidade de produzir bastante coisa aqui dentro da nossa própria universidade. Aqui alguns materiais que foram produzidos. Pode voltar, aqui uma cartilha do museu. Temos aqui o Museu de Arqueologia na universidade, que recebe, como vocês sabem, muitas crianças, né? Então tem um fluxo grande, e essas crianças recebem lá uma cartilha ilustrada, material bem bacana, produzido pelos autores, pelos pesquisadores aqui da universidade, e que foi produzido no material que é distribuído lá na nossa gráfica. Aqui o jornal Calandragem, que é do curso de jornalismo, né, Ricardo? Sabe, é o jornal Laboratório. Então, a gente passou a produzir também o Calandragem aqui na universidade. Antigamente, a gente contratava uma empresa de fora para poder fazer essa produção. E a gente conseguiu trazer para que o aluno também possa acompanhar o processo, desde a produção do texto, em sala de aula, até o material final impresso, né? Então, é mais um produto que a gente conseguiu e que a gente realiza dentro da gráfica. Aqui um dos últimos livros, o último livro que foi produzido, do Torquato Neto, aqui a capa dele, a capa aberta. Aqui alguns outros livros, outros produtos, e ali material, um projeto da Universidade do Parque Ambiental, né? Então, a gente precisa apresentar esses produtos, muitas vezes em grande quantidade, como livro. Então, a gente tem um sistema offset, mas às vezes para entregar no relatório, para entregar para uma autoridade, etc. A gente também tem tentado produzir no modelo digital, né? E um material como esse faz toda a diferença. Um outro setor da nossa Superintendência de Comunicação é a Rádio FM Universitária, que fica aqui do lado, pertinho aqui do CCE. Ela foi criada em 2005 e começou a operar em 2008, se eu não me engano, de modo experimental. De modo efetivo em 2009, né? Ela funciona por meio da FM 96,7, também está disponível pela internet. E ela tem essa característica de ser campo de laboratório prático, né, dos alunos do curso de comunicação social, né, que pagam disciplinas na área de radiojornalismo, laboratório avançado também em radiojornalismo, além também de campo de pesquisa em comunicação no programa de pós-graduação e eventual campo de estágio para outros cursos da UFP. Além disso, a rádio ela recebe
produções de programas, de pessoas que têm interesse em fazer programas específicos ou produções específicas na área do rádio, além de divulgar. Ela é vinculada à EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, né, e ela retransmite o seu sinal em algumas produções. E uma característica da nossa rádio é que ela é bastante premiada. Então, ao longo da sua história, da sua breve história, quase todo ano aparece um prêmio, ou mais de um prêmio, para as produções que são feitas aqui na nossa rádio. Então, é um setor também que nos orgulha muito e que a gente tem procurado manter da melhor maneira possível. O alcance físico dela está na área metropolitana de Teresina. Então, aqui, por enquanto, apenas esse. A gente teve alguns problemas entre 2020 e 2021. A nossa torre caiu, então nós ficamos, inclusive, por algum tempo operando só pela internet, e a gente está em processo de reestruturação. Se você for dirigindo daqui para Pix, até estaca zero, mais ou menos é para você ter um bom sinal, né? Eu já tive essa experiência algumas vezes ouvindo a rádio. Então, de modo prioritário a região metropolitana, no raio de 30 quilômetros, mais ou menos, mas você consegue ouvi-la até por um raio maior. Existem alguns projetos, inclusive, de expansão, de retransmissão, etc., mas aí fica sempre a critério da administração. Verdade, verdade. Então, tem critérios técnicos aí que tem que ser de própria concessão de sinais de retransmissão. A gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer que é uma concessão pública, né? Então, nós recebemos essa concessão ainda em 2005 da extinta Rádio Brás, que depois é absorvida pela EBC. Então, isso certamente seria... E a gente, inclusive, já existe um projeto que trata disso, de pelo menos levar aos campos como retransmissão e certamente os polos seriam beneficiados, ou pelo menos aqueles polos mais próximos. Mas aí a gente precisa de uma discussão, e eu acredito, eu concordo com você, que seria fundamental, que seria bastante importante, né? E de modo paliativo, a gente tem a possibilidade da retransmissão pela internet, né? Que qualquer lugar do mundo pode ouvir a nossa produção, e aí cabe uma maior divulgação, inclusive, e aí fica já o convite para quem está nos acompanhando, para acompanhar. Você pode voltar, por favor? Mais um. Tanto nas redes sociais, como no próprio site, fmuniversitaria967.ufpi.edu.br. Clicando aqui, você vai ter várias informações da nossa rádio e vai poder também ouvir em tempo real a nossa programação. Aqui, dois prints, né, do perfil da Rádio FM Universitária. Aqui a gente já vê também a gente fazendo uma integração do perfil da universidade com o perfil da rádio, fazendo a divulgação de alguns produtos. Aqui uma série de programas sobre música autoral piauiense, é bem recente. Aqui uma prática de sala de aula, uma prática dos alunos. Ali, Revista Universitária, que é um dos programas que é exibido na nossa rádio, que é veiculado na nossa rádio. E entre muitas coisas que a gente pode falar de comunicação da superintendência, é o seu caráter estratégico. A gente vai já falar um pouco de estratégia de comunicação com a Socorro, e eu não poderia deixar de falar que a superintendência tem esse papel, que ela se utiliza dessas várias ferramentas e da sua estrutura para fazer uma comunicação integrada. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, o CIUFP, que certamente vocês conhecem, nós temos vários produtos e subprodutos do trabalho da superintendência, que vai desde a criação de uma identidade visual, aqui nas suas 4 edições, a transmissão do evento, que Daniele fazendo aqui, às vezes, de cerimonialista, que a gente, às vezes, como o Ricardo falou, não sou fotógrafo, mas a gente precisa, não sou cerimonialista, mas precisando, e a gente atua nos 11, né? Nos 11 postos. Num evento que foi híbrido, transmitido pela UFTV, que foi coberto, então, uma fotografia, está um pouco ruim a imagem, mas aqui dá para identificar que é no Cine Teatro, que foi um evento que aconteceu presencialmente, transmitido, que foi feita a cobertura da Cordicom, que em 2019, antes da pandemia, nós tivemos vários materiais de identidade visual que foram produzidos, que também foi divulgado nas redes sociais, e que teve a produção, por exemplo, de certificados, diplomas, medalhas, etc. Muitos produtos que não são feitos na universidade, mas que a gente, como setor de comunicação, precisa produzir as peças,
aprovar junto com os clientes ou com os solicitantes, no caso aqui a coordenação do CIUFP, encaminhar para as empresas que atendem a universidade ou que atendem a coordenação dos eventos, que vão receber uma arte, aí o setor de criação em artes, que foi aprovada, que tem que estar tecnicamente adequada à reprodução por esses fornecedores. Essas marcas da universidade precisam estar corretamente aplicadas. E aí o evento de amanhã que vai falar de identidade visual. Então, a gente está sempre observando de modo amplo a melhor forma de atender os nossos clientes. Dessa forma, a gente precisa entender, como já foi falado aqui, dos prazos que a comunicação tem, porque é uma dinâmica muito grande. Uma identidade visual, ela precisa ser criada com antecedência bastante grande ao evento. Uma placa de homenagem, ela certamente precisa de um tempo de produção. Muitas vezes ela não é feita nem aqui no Piauí, a depender da licitação, etc. Então, a gente precisa fechar com antecedência bastante grande, né, Sibeli? Sibeli está me acompanhando, está fazendo ok, para que a gente tenha um produto adequado na data do evento, ou antes do evento, e que a gente, inclusive, em algum infortúnio, consiga como encontrar uma solução, né, adequada a tempo que o evento seja logrado de êxito. Certamente vocês também já participaram do Salão do Livro do Piauí, né, ou do Salão do Livro de Bom Jesus, ou do Salão do Livro de Valença, etc. Então, a universidade também é realizadora deste evento e o setor de comunicação trabalha bastante nesses eventos, tanto fazendo essa mediação com outros setores da universidade, que atuam diretamente, como a prefeitura universitária, como a pró-reitoria de extensão, etc., como também atuando na divulgação da produção. E aí é um exemplo que eu queria trazer para vocês para fechar, desse trabalho integrado da comunicação. Nós temos aqui, por exemplo, a Rádio FM Universitária atuando na cobertura e entrevistando os palestrantes, os lançadores de livros, né? Quem está participando do Salip. Ali a produção da gráfica, na Sanfoninha, que é um produto que é distribuído para as milhares de crianças que invadem os espaços da universidade, com poesias, então, feito na nossa gráfica, uma revista também produzida e que é feita aqui, distribuída para os participantes, livros que foram produzidos na gráfica e que foram lançados pela EDUFP. A EDUFP é cliente da gráfica da UFP. Então, esse trabalho é fundamental que aconteça de modo integrado, para que, durante o Salão do Livro do Piauí, que é o principal evento para a EDUFP durante o ano, essas produções estejam prontas. Então, há todo um planejamento prévio. E, se é necessário, alguns dias ou semanas, para que seja feita uma cobertura, para que um livro desse aqui esteja pronto, são necessários meses, né? Além dos meses que o autor levou para produzir, né? Para produzir a sua obra, para produzir o seu pensamento. É necessário que a universidade tenha um tempo hábil para que o produto final esteja pronto a tempo de ser lançado nos salões. Não só o Salip, a editora participa das bienais, de salões pelo Brasil afora, mas o Salip é um exemplo e é o principal evento, inclusive sediado aqui dentro do nosso espaço, né? Então, a gente tem, inclusive, um stand dentro do evento, ali mais um livro que foi lançado. Eu acho que era isso. Então, pronto, como já falei, a superintendência tem uma dinâmica bem grande, pelo que deu para vocês perceberem, né? Então, a gente trabalha com muitas frentes ao mesmo tempo, mas sempre procurando fazer da melhor maneira possível, né? Porque a gente sabe da importância desse trabalho e, estando nos bastidores, como o Dani falou, para que os produtos, para que a universidade apareça sempre da melhor maneira possível. Então, a gente fica disponível e esse livro aqui eu vou deixar aqui para a organização do evento, para que seja sorteado ou que faça uma distribuição para quem fizer alguma pergunta bem legal. Obrigado, pessoal.